Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para tratar aí no seu coração e no meu também, aqui neste nosso momento de estudo da palavra do Senhor. Continuamos aqui firmes no estudo sequencial dos Salmos e já estamos no Salmo de número 18 com preciosos ensinamentos para a nossa vida. Por isso, fique até o final, permaneça, continue assistindo, porque certamente tudo é muito importante para nós. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos então ao estudo do Salmo de número 18. Este salmo é um salmo de louvor a Deus, um cântico de gratidão ao Senhor. Davi está expressando a sua gratidão a Deus pela sua vitória. Este salmo também é reconhecido, assim como o salmo de número 2, que nós já estudamos, está disponível aqui no canal, como um salmo messiânico. Aquele salmo que, apesar de tratar de Davi, estar falando de Davi, ele também aponta para o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber durante o estudo como, de forma bonita, todo esse salmo de número 18 mostra, aponta a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a nossa libertação do pecado. É muito precioso poder ler a palavra de Deus dessa forma, enxergando Jesus nas Escrituras. Isso é muito bom. E nós vamos perceber também que este Salmo de número 18, ele tem base no texto lá de 2 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso 51, onde nós enxergamos Davi comemorando a sua libertação das mãos dos seus inimigos e também se vê livre das mãos de Saul. Então esse é um cântico mesmo de gratidão, é uma expressão de gratidão, de vitória, do reconhecimento de alguém que foi livre das mãos dos seus inimigos, e nós nos enxergamos também dentro deste salmo quando nós olhamos para a nossa vida, principalmente no momento em que nós alcançamos a maior vitória que nós possamos alcançar em Deus, que é a libertação do poder do pecado. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos salvos única e exclusivamente por Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos a nossa condição de falhos, pecadores e entregamos a nossa vida diante do Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu confio em Ti, salve a minha alma, a minha vida pertence ao Senhor. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para entender que nós necessitamos de salvação e quando nós somos libertos por causa do sacrifício de Cristo Jesus e somos justificados pelo sangue de Jesus. Este Salmo de número 18, de certa forma, representa essa felicidade que nós temos. Vamos observar aqui, eu dividi alguns blocos, não farei a leitura do Salmo inteiro, porque aqui nós temos 50 versículos, mas eu recomendo que você faça a leitura aí em casa. Eu vou aqui separar alguns versículos mais importantes para o nosso estudo, mas certamente é muito bom que você leia todo o Salmo. E eu recomendo que você leia observando assim na ótica de Jesus Cristo, observando a história de Jesus desde o momento ali no Getsêmani, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, a sua promessa de retorno e vinda gloriosa. No verso 1 e verso 2, nós encontramos aqui Davi reconhecendo Deus como o refúgio daqueles que o temem. Davi então dirige essas palavras ao Senhor, exalando a sua confiança no Senhor, demonstrando toda a sua confiança neste Deus que ampara aqueles que o temem, esse Senhor que é o refúgio daqueles que o buscam. Ele diz no verso 1 e 2: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Perceba que Davi, ele demonstra que a sua confiança está em Deus. A sua confiança não está no seu exército, a sua confiança não está na sua própria força, mas ele se dirige ao Senhor dizendo: "O Senhor é a minha força. A minha força é o Senhor é a minha fortaleza, é o meu libertador." Assim também é a vida de nós cristãos, na verdade, continuamente nós reconhecemos que o Senhor é a nossa força. O que seria de nós se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo? O que seria de nós se não fosse o Senhor cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa?
Ah, isso é motivo de gratidão, isso é motivo de satisfação na presença de Deus, não é verdade? Agora, do verso 4 até o verso 6, nós vamos percebendo aqui Davi levantando um clamor nesse seu tempo de necessidade. É aquele momento em que nós estamos aflitos, que nós estamos diante de uma grande luta. E Davi, agora, do verso 4 a 6, se lembra desse momento, o momento em que clamou ao Senhor pelo livramento, pediu a Deus o livramento, pediu a Deus que o resgatasse daquele momento tão difícil. Como este também é um salmo messiânico, nós percebemos também que estes versículos aqui apontam para aquele momento de sofrimento profundo do nosso Senhor Jesus lá no Getsêmane. E o Senhor Jesus Cristo sofre provavelmente a enxergar toda aquela multidão de pecado vindo sobre ele. A minha culpa, a sua culpa, ele estava levando sobre si. E é justamente esse o motivo de tamanho e profundo sofrimento. Mas esses versos 4 e 6, para mim, também ilustra aquele momento da nossa vida em que nós começamos a nos dar conta de como o nosso pecado ofende a Deus, de como nós estamos escravizados pelo pecado, quando o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, nos demonstrando o quanto o nosso pecado ofende ao Senhor e nós precisamos de um resgate, nós damos conta que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Se não tiver um Salvador, um libertador que é Cristo Jesus, nós iríamos perecer. Então, aquele momento de abrir dos olhos é ilustrado também aqui nesses versos. Quero ler aqui o verso 4 e também o verso 6 que diz: Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Diz o verso 6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu santo templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Você se lembra do dia da sua conversão? Eu me lembro do dia da minha conversão como se fosse ontem. Foi um momento muito precioso, de muita satisfação na presença de Deus, porque eu me vejo aqui nesses versículos. O sentimento era de prisão, de estar aprisionado, de estar acorrentado, mas eu percebo que quando clamei ao Senhor por salvação, eu senti uma paz tão grande. Eu senti que naquele momento o Senhor me resgatou, o Senhor salvou a minha alma, porque naquele momento os meus olhos se abriram pela presença do Espírito Santo. Que momento maravilhoso, que momento bom. Agora, do verso 7 até o verso 45, um grande trecho deste salmo, a maior parte, nós vamos perceber aqui Davi expressando o seu livramento da parte de Deus, de toda morte, de toda perseguição. É Deus cuidando, é Deus conduzindo a vida de Davi, livrando ele da mão dos seus inimigos, livrando Davi da morte e trazendo Davi novamente para um lugar seguro, garantindo a segurança do seu servo Davi. Assim também nós percebemos o momento em que Jesus Cristo é levado para aquele momento de sofrimento na cruz, ele é morto, ele é sepultado, mas o trabalhar do Senhor continua, o propósito do Senhor continua, e o Senhor Jesus Cristo agora rompe com as trevas, rompe com a morte e agora se levanta glorioso, ressurreto, vencendo a morte, vencendo todo o poder das trevas. Representa também na nossa vida esse momento de resgate, esse momento em que Deus começa a pegar toda a nossa vida e tirar toda aquela mazela das trevas, todos aqueles momentos de prejuízo que o pecado causou em nós, e o Senhor vem trazendo um renovo sobre a nossa vida, nos trazendo novamente nesse processo de santificação, nos colocando na condição de varão perfeito em sua presença, o Senhor santificando a nossa vida, nos separando, nos libertando de todo mal, de toda influência do pecado. Nós enxergamos isso também aqui dos versos 7 até 45, mas eu quero destacar, por exemplo, o verso 19 que diz: Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. De fato, o Senhor nos tirando daquele local de prisão, o Senhor nos trazendo de novo a um ambiente de vitória, a um ambiente de liberdade na sua presença. Quero ler também do verso 28 até o verso 30 que diz: Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O nosso escudo é o Senhor, a nossa vitória é o Senhor, e é bom poder dizer isso, não é verdade? Que nós encontramos refúgio na presença do Senhor, que com o Senhor nós podemos
ter vitória, inclusive, sobre a morte, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que rompeu com toda a morte, com toda a opressão, com todo o peso do pecado e nos deu a liberdade plena. Esse também era o sentimento de Davi ao ser liberto dos seus inimigos, da opressão, da perseguição dos seus inimigos. Agora, o verso 39 também é significativo, que diz: Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. É o momento da reviravolta, é o momento em que Davi, aquele que agora estava sendo perseguido, agora ele se vê livre, ele se vê agora guardado, protegido pelas mãos do Senhor, livramento da parte de Deus. A vitória de Cristo também sobre a morte nós enxergamos também nesses trechos. Agora, continuando, do verso 46 até o verso 50, já finalizando, aqui Davi agora expressa a sua gratidão, porque a vitória do Senhor veio. Expressa essa sua gratidão porque ele reconhece que a vitória veio do Senhor. A vitória não veio dele mesmo, a vitória não veio através da sua própria força, mas a vitória veio pelo agir do Senhor, pelo cuidado de Deus. É aquele momento também que nós oramos agora, já salvos, justificados, oramos reconhecendo que o Senhor nos deu liberdade, que o Senhor nos resgatou, que nós tivemos vitória sobre toda a opressão de Satanás, não por causa de nós mesmos, mas por causa do agir do Senhor. A vitória, todo louvor, toda honra, toda glória deve ser dada única e exclusivamente ao Senhor, que é digno dela. Verso 46 até o 50 diz: O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Louvado seja Deus! Nós somos vitoriosos, nós rompemos contra os poderes das trevas, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor guerreia ao nosso favor. É Deus quem nos protege, é o Senhor que cuida de nós. Por isso, amado irmão, amada irmã, a esperança para cada um de nós, a esperança para aqueles da nossa família que ainda não estão salvos, a esperança ainda para aqueles que o mundo diz não haver mais jeito, porque é o Senhor que combate nessa guerra, é o Senhor que milita, é o Senhor quem luta por nós. A salvação está nas mãos do Senhor e não há império das trevas que possa resistir à vontade plena, verdadeira e correta do Senhor. Nas mãos do Senhor está a salvação e o Senhor é digno de louvor, digno de adoração de cada um de nós. Por isso, louve ao Senhor de forma muito alegre, porque assim como o servo Davi, nós também temos motivos de cantar louvores ao Senhor, de bendizer ao nome do Senhor, porque de fato nós somos vitoriosos por causa do resgate de Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver todos os seus dias assim, com essa gratidão, com a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça de enviar esse vídeo para mais alguém, talvez alguém precisando de reconhecer isso, que as vitórias vêm das mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo Devocional Kairos.